turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar com o quê? Brilhar como o sol. Vou dar até aquela rodadinha, ó. Vou dar uma rodadinha porque hoje o bicho vai pegar, quarto ano, porque hoje nós vamos aprofundar mais um pouco na matéria chamada Princípios de Contagem, beleza? Então hoje o Gui está me ajudando aqui. Fala, Gui, tamo junto. E hoje você vai ver que muitas das coisas que a gente viu na aula passada, nós vamos aprofundar hoje, beleza? Então, vamos começar com o nosso título. Nosso título, Princípios de Contagem. Se você quiser colocar aí para mim, parte 2, só para você ter uma noção. E nós vamos dar início agora. O que a gente vai aprender na aula de hoje? O mesmo objetivo da aula passada, resolver problemas simples de contagem, como agrupamentos possíveis de combinar um elemento com outro. Tranquilo? Então, principalmente, esse vai ser o nosso objetivo. Então, observe o Gabriel. Fala, turma, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estou junto com vocês no conteúdo de hoje. Turma, esse aluno é excepcional e ele, junto com a Nath, vão aprofundar junto comigo um pouco da matéria. E eu te falo o seguinte, hoje o nosso foco vai ser na restrição. Aí eu te pergunto, você sabe o que é restringir? O que é restrição? Restrição é limitar, beleza? Todas as vezes que eu falar a palavra restrição, você vai conectar com a palavra limitar. Tranquilo? Ué, Lucas, mas como que eu vou perceber isso em algum problema? Eu vou te dar pelo menos o norte para você ter uma noção. Fechou? Então vamos começar. Princípio fundamental da contagem, que é o nosso principal objetivo da aula. Vamos ver o que é? Se o problema for dividido em etapas sucessivas, o resultado final será o produto dos números colocados em cada etapa. Ô professor, mas isso é a mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada? Sim, é aquela noção de multiplicação. Então, o nosso primeiro exemplo vai ser tipo uma lembrança do que a gente aprendeu na aula passada. Vamos ver? Você reconhece isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma moedinha, sim? E nós temos cara e coroa. Nesse caso, eu estou com a minha coroa. Tranquilo? Agora, olha a minha primeira pergunta. Uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais são as sequências possíveis de faces obtidas nesses lançamentos? Então, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar. Ó, vou até fechar o olho, ó. Eu tenho 2 opções. Pensa comigo, eu tenho 2 opções. Cara ou coroa. Eu vou fazer quantos lançamentos, turma? Eu vou fazer 3 lançamentos. Então, vamos entender quais são as configurações primeiro? Então, deixei até um espaçozinho aqui para a gente já resolvendo a questão, para ficar uma coisa mais top. Então, aqui, ó, primeira coisa. Eu vou chamar C de cara e K de coroa. Beleza? C de cara e K de coroa. Quais são as possibilidades? Então, eu posso ter o seguinte, ó. Eu posso ter cara, cara, cara. Concorda? Eu posso ter coroa, coroa, coroa. Ou seja, nos 3 lançamentos, sair a mesma coisa. Mas eu também posso ter o quê, ó? Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara. Enxergam isso? Sim? Mas aqui também eu posso ter o quê? Coroa, coroa, cara. Coroa, cara, coroa. Cara, coroa, coroa. Você concorda que em todos os lançamentos eu tive a representação aqui? Sim? Então, olha para você ter uma noção. Quantas representações eu tenho aqui no quadro? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 casos possíveis. Vamos colocar nosso resultado aqui, ó. O resultado é 8. Então, a pergunta foi quais, né? Quais são as possibilidades? Então, essas são as possibilidades. Se eu te pedisse, por exemplo, para quantificar, para ser uma coisa mais rápida, o que você teria que ter feito? Olha que interessante. A primeira etapa vai ser em relação à nossa primeiro lançamento. Né? Vamos pensar assim. Primeiro lançamento. Quantas possibilidades de resultado eu vou ter? 2 possibilidades. Cara ou coroa. Aí eu penso no meu segundo lançamento. Quantas possibilidades eu vou ter? 2 também. Cara ou coroa. Agora eu penso no meu terceiro lançamento. Quantas possibilidades eu vou ter, turma?
2 possibilidades. Eu não dividi o problema em etapas sucessivas? O que eu faço com esses números aqui? Eu multiplico. Quanto que é 2 vezes 2 vezes 2, turma? 8 da mesma maneira. Então, você pode listar ou simplesmente utilizar o princípio fundamental da contagem. Pegou a ideia? Sim. Agora nós vamos continuar um pouco com os exemplos. Essa matéria é muito exemplo. A teoria é pequenininha, mas para a gente praticar, a gente precisa de muitos exemplos. Então, olha que top. Eu trouxe uma imagem para vocês sobre a palavra que contém as letras R, O, M e A. Beleza? Como assim, Lucas? Então, por exemplo, você concorda com essas letras? Eu consigo formar outras palavras? Por exemplo, Omar, mora, amor, ramo e armo. Concorda comigo? Isso, galera, é o conceito de anagrama. Então, vamos tentar entender o seguinte. Anagrama é a palavra formada através da troca de posições entre letras da palavra original. Então, observe a imagem que está na tela aqui. Você tem aqui a palavra Roma e você tem a palavra Omar. Concorda que eu tenho as mesmas letras, só que em posições diferentes? Aí eu te pergunto, primeira coisa, a ordem entre as letras vai importar? Pensa comigo direitinho, fecha o olho para pensar. A ordem entre as letras vai importar? Claro que vai, turma. Sabe por quê? Porque a palavra Roma é diferente da palavra Omar. Concorda comigo? A troca entre as letras fornece algo novo. Fechou? Então, para a gente entender, chegou o nosso momento e eu trouxe até aqui... Gente, esse cara aqui é o cara que mexe com todas as aulas do Kamehameha. Esse cara é o nosso Goku. Então, o Gui tá aqui presente, então vamos lá, ó. Momento de treinar. Kamehameha. Gente, até o Goku participou do Kamehameha. Vamos que vamos, porque hoje o bicho vai pegar. Então aqui, primeira coisa, vamos para o meu Lucas Park. Eu já te adianto que eu estou junto aqui com o Ive. E eu te falo o seguinte, turma. Olha, primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que seria palavras embaralhadas. Eu tenho ali, igual um apresentador de televisão, eu tenho ali algumas palavras que estão embaralhadas. E eu queria que você entendesse quais palavras representam aquele ali. E aí, você sabe quais palavras são? Então, a primeira palavra, alguém sabe? Magrão, Gui, e aí? A primeira palavra é boneca. Ah, professor, eu acertei. Beleza, levanta a mão aí, para ver se você acertou. Beleza? A segunda palavra. Qual que é a segunda palavra? Taranã, taranã, taranã. É uma coisa que a gente usa para locomover. Carro. A segunda palavra é carro. E a terceira palavra? Nossa, Lucas, a terceira palavra tem muita letra. E aí, Ive? Você sabe? Goku, me ajuda aí. E aí? E aí? A terceira palavra é leitura. Ô turma, por que eu fiz isso com vocês? Primeira coisa, para te mostrar que eu tenho anagramas de outras palavras ali, concorda? É para você entender o conceito por detrás. Agora vem comigo, porque eu vou mexer com o meu nome. O meu nome é Lucas. Então vamos ver quantos anagramas possui a palavra Lucas. E aqui você percebe que eu estou bem belo, né? Bem tranquilo, bem numa festa, bem dançando. E eu te falo o seguinte, quantos anagramas tem o meu nome? A palavra Lucas. E aí? Como que eu vou descobrir? Gente, é uma coisa muito tranquila. Acompanhe comigo o raciocínio. Então, para a gente resolver a questão, vem comigo aqui, ó. Quantas letras tem a palavra Lucas? Então, vamos ver, ó. Eu tenho a letra L, U, C, A e S. L, U, C, A e S. Concordam comigo? Só que eu tenho 5 locais aqui. Eu tenho 5 locais. Concorda comigo? Então, olha o que eu vou te perguntar. Quantas possibilidades eu tenho para esse espaçozinho aqui? Quantas possibilidades eu tenho para esse espaço? Eu tenho 5 possibilidades. Beleza. Aí vamos supor que nesse espaço eu marquei a letra A. Coloquei a letra A. Agora, nesse espaço, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 4 possibilidades. Aí vamos supor que eu marquei a letra L. Bacana. Nesse terceiro espaço, quantas possibilidades eu vou ter? 3 possibilidades. Então vamos supor que eu marquei a letra U. No outro espaço, quantas possibilidades eu vou ter? 2 possibilidades.
porque restaram duas letras, concordam? Agora, usei a letra C. Aqui só pode ser a letra S, que foi a letra que sobrou. Multiplicando esses valores aqui, porque eu dividi em etapas sucessivas, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é a mesma coisa do que 120. Belezinha? Sim. Ô Lucas, espera aí. Então, vamos supor, a palavra Lucas, ela tem 5 letras. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Sim. Mas eu quero que você tome um pouquinho de cuidado. Sabe qual vai ser o cuidado? É porque todas as letras aqui são o quê? Diferentes. Ué, professor, então, por exemplo, na palavra Ana, não seria 3 vezes 2 vezes 1, não? Não. Porque se eu troco esses dois As de posição, eu não gero nada novo. Então, o objetivo da aula de hoje é trabalhar apenas com letras diferentes, como eu tenho na palavra Lucas. Tranquilo? Sim? Na paz? Gui, tá suave, Gui? Suave? Então, beleza. Então, vamos continuar aqui com plenitude total. Olha o meu terceiro exemplo, a minha terceira questão. Calcule quantos anagramas da palavra palco, começam com C ou, e terminam com O. Não terminam com O, perdão. Então, vamos ver aqui. Calcule quantos anagramas da palavra palco começam com C. Então, vamos ver aqui, ó. A palavra palco também tem quantas letras, turma? Ela tem 5 letras, não é? Então, aqui, ó. Vou colocar para mim 5 espaços aqui. Você concorda que eu não quero a quantidade total e sim uma limitação? Sim? Então, olha que interessante. Eu quero as palavras que começam com C. Então, quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro espaço? Eu tenho uma possibilidade. Por que uma possibilidade, Lucas? Porque vai começar com C. Então, beleza. Então, risquei o C aqui, ó. Agora, quantas possibilidades eu tenho para o meu segundo espaço? Eu tenho 4 possibilidades. Eu tenho a letra P, A, L e O. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Aqui, turma, quantas possibilidades eu vou ter? Eu vou ter 3 possibilidades. E aqui? 2. E aqui? 1 possibilidade. Multiplicando os resultados, eu vou ter um total de 24 anagramas da palavra palco que começam com a letra C. De boa? Tranquilo? Agora, o nosso exemplo B. Vamos ver? Nosso exemplo B? Quantos anagramas da palavra palco não terminam com O? Então, você observa aqui uma outra restrição, não terminar com O. Então, vamos ver. Vamos começar pela limitação, pela restrição. Esse finalzinho aqui, pessoal, não pode ter O. Então, pode ter o quê? P, A, L, C. Quantas possibilidades eu tenho para esse espaço? Eu tenho 4 possibilidades. Beleza? Sim. Aí vamos supor que eu escolhi a letra C. Aí eu volto aqui no começo. Quantas possibilidades eu vou ter aqui no começo, turma? Pensa direitinho. Eu usei o C. Eu tenho aqui o P, o A, o L e o O. Ué, professor, por que o O? Porque só no final que eu não posso ter o O. Aqui eu posso ter. Quantas possibilidades? 4. Aí vamos supor que eu utilizei o O. Restaram 3 letras. Então aqui, 3. Depois eu corto mais uma. Vai restar 2. Depois eu corto mais uma. Vai restar 1. Então aqui, ó, o número de anagramas da palavra palco que não terminam com O vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4. 24 vezes 4 é a mesma coisa do que 96. E aí, turma? Tranquilo? Então, só lembrando, da palavra Lucas, vai ser o quê? Lucas sem restrição. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Aqui eu coloquei algumas restrições para você ter uma noção como que é diferente. Fechou? Sim? Então vamos ver mais um exemplo. Não, professor, mas você está passando muito exemplo. É porque essa matéria é mais exemplo mesmo. São mais atividades. Quer ver? Agora imagina. Aqui você está percorrendo uma trilha, no meio do deserto, bem pleno, bem sublime. E eu te falo o seguinte.
Temos 3 caminhos que ligam x a y e 2 que ligam y a z. Quantos caminhos ligam x a z? Então eu quero que você entenda comigo aqui. Imagine que eu tenha 3 cidades, x, y e z, beleza? Para representar essas cidades, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou utilizar de novo o nosso pincel. Olha que interessante, eu tenho a cidade x, eu tenho a cidade y e eu tenho a cidade z. X, y e z. De x para y, quantos caminhos eu tenho? Eu tenho 3 caminhos. Vamos supor aqui, ó, caminho 1, caminho 2, caminho 3. Beleza? Só que de y para z, quantos caminhos eu vou ter, turma? Eu vou ter apenas 2, sim? Então, vamos supor que é o caminho 4 e o caminho 5. Aí eu te pergunto o seguinte, para sair de x para z e ir para z, quantos caminhos eu tenho disponíveis para mim? Então, vamos pensar. Eu posso ir pelo caminho 1, depois pelo caminho 4. Eu posso ir pelo caminho 1, depois pelo caminho 5. Eu posso ir por 2, depois por 4. 2, depois por 5. 3, depois por 4. 3, depois por 5. Então, olha que interessante. Eu tenho 3 possibilidades aqui e eu tenho 2 possibilidades aqui. Eu dividi o meu problema em etapas. O que eu faço aqui? Basta a gente multiplicar. E isso aqui vai dar o quê? Vai dar 6. Não, professor, então é só multiplicar? É só utilizar o princípio? É. O objetivo dessa aula, muito específico, é você entender que esse princípio te possibilita não a listagem, e sim o modo de você quantificar o resultado. Beleza? Sim? Ótimo. Perfeito. Agora, a nossa 5ª questão. Olha que top. Uma mulher precisa escolher uma blusa e uma saia para vestir. A blusa deve ser escolhida entre 4 possibilidades nas cores azul, branco, cinza ou rosa e a saia dentre 3 possíveis, nas cores azul, branco ou verde. De quantas maneiras ela poderá combinar a blusa com a saia se não deseja que as duas sejam da mesma cor? Então aqui, para ficar mais prático, o que eu fiz? Eu coloquei já as cores da blusa e da saia. Só que eu tenho um problema. A blusa e a saia não podem ser da mesma cor. Então, primeira coisa, vamos pensar aqui na blusa. Eu tenho 4 possibilidades, concorda? Azul, branco, cinza e rosa. Tranquilo? Sim? Então, ó, se eu uso a blusa azul, eu só posso usar o quê? A saia branca ou verde. Branca ou verde. Então, nesse caso, eu tenho 2 possibilidades de configuração. Blusa azul, saia branca, blusa azul e saia verde. Tranquilo? Agora, quando a blusa é branca, ela pode ter a saia azul ou verde. Também o quê? 2 possibilidades. Sim? Beleza. Ou ela pode ter a camisa cinza. Galera, quando ela tem a camisa cinza, ela pode ter 3 possibilidades de configuração. Com a saia azul, ou com a saia branca, ou com a saia verde. Então, 3 configurações. E agora, com a camisa rosa, ela pode também ter 3 configurações. Saia azul, saia branca ou saia verde. Tem noção disso, turma? Sim? Então, aqui, ó, olha que interessante. Você não vai multiplicar esses valores, você vai somar esses valores. Por quê, Lucas? Você não dividiu em etapas, e sim em casos. Então, você tem 2 casos nessa situação, 2 casos nessa, 3 casos nessa e 3 casos nessa. Você dividiu em hipóteses, tranquilo? Então, somando aqui, o que você vai ter como um todo? 10. 10 possibilidades. Tranquilinho? Tranquilaço. Então, vamos ver aqui, turma, nossas referências bibliográficas aqui para você ter uma noção. E eu te falo o seguinte, olha, estou junto com os meus 2 amigos aqui para eu despedir de vocês. Olha, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Turma, fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!